O presidente Bolsonaro alterou o decreto que liberava recursos para pagamento das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. A ordem é não pagar mais nada este ano. A decisão veio um dia depois do Partido dos Trabalhadores anunciar apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. Na prática, o bloqueio dos recursos impede Lira de cumprir alguns acordos firmados com parlamentares. O governo alegou que a decisão é para cumprir o teto de gastos e não desobedecer à lei de responsabilidade fiscal. Sejam novamente todos bem-vindos. As coisas estão a cada dia ficando tenso a relação entre o governo Bolsonaro e seus aliados, com a equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro assina decreto que suspende pagamento de emendas do orçamento secreto. O presidente Jair Bolsonaro do PL editou, nesta quarta-feira, dia 30, decreto que permite o cancelamento de dotações orçamentárias discricionárias, não obrigatórias, a fim de cumprir o teto de gastos, a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. Na prática, a norma bloqueia o pagamento das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, que beneficiava parlamentares aliados no Congresso. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, dos 16,5 bilhões de reais reservados para o orçamento secreto neste ano, 7,8 bilhões de reais estão bloqueados pelo governo federal aguardando liberação, o que agora não deve ocorrer. O governo também enviou um projeto de lei ao Congresso que autoriza o uso de dinheiro do orçamento secreto para pagar despesas primárias, como o salário de servidores públicos. O gesto do governo pegou de surpresa o presidente da Câmara, Arthur Lira do PP, principal fiador das emendas de relator no Congresso. Aliados de Lira defendem que ele use a PEC fura-teto apresentada pela equipe de transição do governo Lula para incluir uma regra que torne as emendas de relator impositivas, ou seja, de execução obrigatória, blindando o orçamento secreto de cortes orçamentários. Estamos diante de um impasse enorme e caso a PEC orçamentária seja aprovada, estaremos diante de inúmeros problemas para o ano de 2023, seria um buraco gigantesco afetando os auxílios já existentes e possível afastamento de investidores. Em meio às negociações, o presidente Bolsonaro mandou suspender o pagamento do orçamento secreto para a cobertura de outras despesas obrigatórias previstas agora para 2022. A ordem lá no Palácio do Planalto é não repassar mais nada em uma retaliação para deixar Lira sem capacidade de honrar os acordos feitos para bancar a reeleição dele à presidência da Câmara. Dos 16 bilhões e meio de reais reservados para o orçamento secreto, agora desse ano, quase 8 bilhões de reais estão bloqueados pelo governo federal. Vou chamar meus colegas Josias de Souza e Chico Alves para me ajudar a entender esse panorama político. Uma ótima quinta-feira aos dois, bom dia. Josias, articulações a todo vapor e Bolsonaro mesmo ali, recluso, tem atuado também para tentar atrapalhar essas negociações, né? Ele só faz isso, né, Diego? O Bolsonaro, ele fez uma opção preferencial pelo caos. E ele está fazendo o que pode para prejudicar o novo governo.